Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai formou toda esta glória. E viu Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais, e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Lia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: Vejo o rosto de vosso pai, que não é para comigo como dantes. Porém o Deus de meu pai tem sido comigo. E vós mesmas sabeis que, com todas as minhas forças, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todas as ovelhas davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todas as ovelhas davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonhos: Jacó. E eu disse. E ele disse: Levanta agora os teus olhos, e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, saitei desta terra e tornetei a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Temos nós ainda parte e herança na casa de nosso pai, não nos considera ele como estranhas, pois nos vendeu e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disser. E levantou-se Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que, alcançarem Podoara para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. Havendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó fugiu com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e seguiu-o por 7 dias de caminho, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. E alcançou Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que me enganaste, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste e não mo fizeste saber? Para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa, e não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste. Agora, poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora, se te foste embora, porquanto tinhas tantas saudades da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia: Talvez me tirarias as tuas filhas por força. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Diante de nossos irmãos, reconhece o que for teu do que estiver comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E, saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel, e tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não me posso levantar diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o que era despedaçado, eu o pagava. Da minha mão o requerias, o furtado de dia e o furtado de noite. De dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi cei dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário mudaste 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atentou para minha aflição e para o trabalho das minhas mãos, e repreendutei ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho,
e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas ou aos seus filhos que geraram? Agora, pois, vem e façamos um concerto, eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão de garça adulta. Porém Jacó chamou-lhe Galiede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galiede e Mispá, porquanto disse: O Senhor atente entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e as suas filhas e abençoou-os. E partiu e voltou Labão ao seu lugar.